Glória a Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Por gentileza, tome o seu assento. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 133. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com os irmãos no dia de hoje. É o Senhor quem proporcionou isso para nós, para que nós estivéssemos aqui. Foi Ele quem abriu a porta, foi Ele quem nos guardou do mal. Nós estamos felizes por isso, né? Agradecemos ao nosso pastor pela oportunidade também. Agradecendo também aos irmãos que têm com tanto carinho cuidado dessa oração das 5 da manhã. Tem sido uma bênção para as nossas vidas, todas as vezes que temos a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Eu gostaria de fazer uma rápida meditação com os irmãos em um tema que me foi proposto, e fala da comunhão, o relacionamento com os meus irmãos. E para isso eu gostaria de basear a nossa leitura, a nossa mensagem na leitura do Salmo 133. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, que nós vamos voltar nesse salmo e vamos pensar um pouquinho. E eu acredito que Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa manhã a respeito desse assunto, em nome de Jesus. Diz assim o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla de suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, uma coisa que nós temos uma percepção muito clara na palavra de Deus é que a palavra de Deus sempre se preocupou com a união entre os filhos de Deus, com a unidade do corpo de Cristo. Isso é muito claro na palavra de Deus todas as vezes que nós olhamos para ela. O Salmo 133 é um salmo dos cânticos dos degraus, ou os cânticos das subidas, como alguns acreditam, por conta que eram o inário de Israel nas peregrinações até Jerusalém durante as festas. É uma coleção de 15 salmos, que era justamente os salmos que se criam que esses irmãos se cantavam durante a peregrinação até chegar em Jerusalém, antes das festas e depois das festas. O Salmo 133 e o 134, portanto, são os últimos salmos, quando eles já estavam bem próximos de Jerusalém, quando a caravana já estava grande, né? E uma coisa que o Salmo 133 nos chama a atenção era justamente que Davi, quando escreve esse salmo, ele fala, olha, uma coisa preciosa para nós é que nós estejamos unidos, né? E ele faz dois comentários a respeito da união. Ele fala, quão bom e quão suave é. Você sabe que um dos princípios da mecânica é a lubrificação. Nenhum tipo de máquina, nenhum tipo de motor ou de engrenagem funciona bem sem lubrificação, né? A primeira comparação que ele faz a respeito daquilo que era salutar a respeito da união era que ele era como um óleo que descia sobre a cabeça. Se é bom e é suave que os irmãos vivam unidos, a gente já sabe que é ruim e é desgastante que eles vivam desunidos, né? É claro você vê na desunião um desgaste que vai além do normal. Porque você sabe que uma máquina bem lubrificada, ela já sofre desgaste. Desgaste natural por conta das engrenagens que vão ali passando uma na outra, né, até trazer um movimento que aquela máquina é determinada para ter. Mas uma máquina mal lubrificada, o desgaste ela não é natural, ele é fora do comum. E ele traz prejuízo àquele corpo, àquela máquina, àquela engrenagem, que tem uma necessidade de fazer alguma coisa. Então, a primeira aplicação. Se você é do tipo de crente que fala assim, eu não preciso de igreja para ser crente, você é uma engrenagem mal lubrificada, causando problema ao motor. Você é uma engrenagem que está no contexto trazendo problemas. É ruim e é desgastante quando você vive fora da desunião. E uma das coisas bem rápidas que eu gostaria de pensar com os irmãos era que, a primeira delas, Jesus prezava pela comunhão dos seus discípulos.
Jesus não tratava a comunhão entre os seus discípulos como algo despreocupado. Se eles se derem bem, bem, se eles se derem mal, bem também para mim. Não, Jesus se preocupava com a comunhão dos seus discípulos. E a gente vai perceber que a preocupação do Senhor era tão grande que eu gostei aqui de estabelecer alguns 4 princípios que o Senhor, 5 na verdade, né? Que o Senhor nosso Deus nos mostra na Bíblia Sagrada a respeito dessa preocupação do Senhor Jesus Cristo a respeito da comunhão entre os seus discípulos. E a primeira delas é, se você tiver como anotar isso, anote, porque vai ser bênção para você. A manutenção da comunhão é o serviço. A manutenção da comunhão é o serviço. Os discípulos, em certa feita, Marcos capítulo 9, versículo 33 ao 35, estavam chegando a Cafarnaum e estavam andando pelo caminho, até chegar a Cafarnaum, estavam andando pelo caminho discutindo quem seria o maior entre eles. Né? Eles estavam discutindo quem deveria ser o maior entre eles. E entrando na casa de Cafarnaum, eles fizeram, né, no nosso português pequeno, eles fizeram uma besteira de perguntar para Jesus quem deveria ser o maior entre eles. E Jesus ouviu eles discutindo pelo caminho. E aí Jesus percebia que aquela discussão de que quem seria maior era um problema para a comunhão. Sabe um dos maiores problemas entre a comunhão que nós temos uns com os outros, quando ela não é verdadeira entre nós, é quando algum de nós, ou todos nós, estamos pensando, quem será o chefe? Quem será o chefe? Estamos unidos aqui, quem é o nosso chefe? Não no sentido de obedecer à hierarquia, mas de se perguntar, por que não sou eu? Não no sentido de se adaptar àquilo que está sendo dito, mas de se perguntar, por que não é eu que estou dando as ordens? A primeira manutenção que o Senhor Jesus Cristo fez a essa comunhão entre os discípulos, ele falou assim, quer ser o maior? Comece pelo serviço. Quer fazer alguma coisa de útil? Quer ter um destaque? Comece pelo serviço. Sabe de uma coisa? A manutenção da comunhão é o serviço. O serviço que prestamos uns aos outros. Quer ter destaque? Sirva. Quer ser considerado? Sirva. Quer ser amado? Sirva. Uma coisa clara que nós vemos nos problemas da comunhão é quando achamos que devemos ser servidos. Quando achamos que as pessoas estão naquele ambiente ou naquele lugar apenas para o serviço nosso e não nós para o serviço deles também. É necessário que percebamos durante a caminhada que o serviço que prestamos uns aos outros é uma manutenção da comunhão que Deus intencionou entre nós. Jesus deixa isso claro quando ele diz, olha, o mestre, eu vim não para ser servido, mas para servir. E servindo aos seus discípulos, trouxe a comunhão de todos eles consigo mesmo. É importante que percebamos isso. O preço da comunhão, se a manutenção da comunhão é o serviço, o preço da comunhão é a santificação. Quando Jesus, certa vez, indagado a respeito da sua conduta e a respeito do jejum, ou a respeito da oração, ele fala assim, eu me santifico por causa deles. Eu me santifico a mim mesmo por conta deles. Há muita gente que acha que a sua separação espiritual é para o benefício próprio. Não. A sua separação espiritual, em primazia, é para o benefício do corpo que você faz parte. Quer fazer parte da igreja como um todo? O preço é a santificação pessoal. Estar separado pessoalmente para servir na manutenção da comunhão. Sabe por que às vezes essa manutenção não dá o efeito que deveria dar?
Porque falta santificação naquele que serve. Ele está servindo com as mãos sujas. Isso é claro na palavra de Deus, na passagem da capa de Acã. Acã pega aquela capa e ele não traz problema sobre a sua casa, ele traz problema sobre todo Israel. Há muita gente que acha que a sua maneira de andar não causa problemas àqueles que estão fora, do outro lado, porque é um pecado, como os americanos chamam, victimless, sem vítima. É um pecado que eu cometi sozinho, só para mim mesmo, não tem problema nenhum. Ninguém viu, já pedi perdão, não tem problema. Os pecados da nossa vida trazem problemas, não apenas para nós, mas para o corpo como um todo. Outra coisa, depois da manutenção e do preço, o que percebemos é que o fruto da comunhão aparece. E o fruto da comunhão é a unidade. Quando percebemos que há comunhão entre aqueles que estão juntos na casa de Deus, trabalhando, servindo com objetivo, é a unidade. É por isso que é importante. E aqui a diferença entre aquele primeiro princípio e esse agora, que na unidade haja alguém que lidere. E essa liderança vem através da inspiração do Espírito Santo e o destaque do Espírito Santo por conta do serviço prestado através daquele levantado por líder. E aqui eu abro um parênteses e agradeço a Deus que o nosso pastor não está aqui hoje cedo com a gente, porque você conhece alguém que serve mais na nossa igreja que o nosso pastor? Que presta serviços à igreja do que ele? Né? Ontem eu comentava com ele, falei, pastor, o senhor não tem de segunda a sexta e não tem horário de funcionamento. Porque a todo tempo está servindo a igreja e o rebanho do Senhor Jesus Cristo. E é por conta do serviço, e é por conta do destaque que ele acabou tendo por conta do serviço, é que Deus o estabelece. Então nós percebemos que o que acaba acontecendo é que por conta do serviço, da manutenção do serviço e da santificação, aparece um fruto no corpo, qual que é? A unidade. E a unidade do corpo traz com que todos tenham o mesmo pensamento. 12 dias de primícias, a igreja toda aqui. Festa das crianças, todos os departamentos trabalhando em prol da festa. Congresso dos jovens, toda a igreja trabalhando em prol do congresso dos jovens. Evangelização, todos buscam trazer os perdidos à casa de Deus e acham alguma maneira de fazer isso. Quando há a comunhão vinda da maneira correta e pelo motivo certo, o fruto dessa comunhão é a unidade. O Senhor Jesus Cristo dizendo em João, capítulo 17, a partir do versículo 30, a partir do versículo 20 ao 22, eu não somente rogo por estes, mas também rogo por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. O fruto da comunhão, a unidade, um só corpo. Um só espírito. Sejam entre vocês apenas um só parecer. Agora percebe que sem manutenção isso é impossível? Sem a manutenção correta isso é impossível. Sem a separação, a santificação, para que Deus haja nesse propósito, esse fruto é impossível. O motivo pelo qual nós não temos encontrado, às vezes, comunhão no ambiente onde nós pessoalmente chegamos, é por conta de faltar a manutenção, o serviço que nós devemos prestar aos outros, antes de ser prestado. Principalmente se você já passa tempo suficiente na igreja, se você já é batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, serve a Deus na igreja há mais de 3 anos, pelo menos, isso aqui é um princípio que você tem que entender muito bem. Que na igreja você não está para ser feito cafuné, você está para servir aos seus irmãos. E você está para buscar a unidade do corpo através da sua santificação pessoal. Não aponte o problema na vida de ninguém como culpa da sua falta de comunhão com seus irmãos. Busque em si mesmo separar-se diante de Deus para poder ter comunhão com os seus irmãos.
O que acaba acontecendo por conta da unidade é que o elo da unidade em comunhão é o perdão em Cristo e depois uns aos outros no vínculo do amor. O andar dessa vida em comunhão, dessa vida em unidade, ele é claramente percebido no elo que essa unidade dá, na continuidade da unidade, que gera a comunhão, que é o perdão. Sabe uma coisa que acontece num corpo que é unido? Ele se perdoa. Ele entende. Eu nunca vi uma mão quebrar outra, porque a outra sem querer bateu no rosto, ou às vezes já deu um tapa em si mesmo sem querer. Eu nunca vi ninguém bater na outra mão porque deu um tapa assim em si mesmo sem querer. Porque existe um perdão mútuo no corpo que entende que às vezes as coisas acontecem por conta de uma falha que houve no comando central ou então no nervo central do corpo, que acabou causando um problema. Alguém tropeça e fica bravo com a pedra, não com o pé. Alguém se machuca e fica bravo com o objeto que a machucou, não com o joelho que ficou machucado. É o princípio básico no corpo, o perdão mútuo. Agora, por que a natureza nos explica isso de uma maneira tão clara e nós ficamos com uma raiva tremenda do irmão quando um acidente de percurso acontece? Por quê? Porque está faltando esses princípios que antecederam. A manutenção do serviço, a santificação entre nós, perceber que todos nós estamos nos separando para servir melhor. Não entender que existe também a questão do fruto gerado. O fruto não foi gerado, a gente aí não percebe o elo da comunhão, que é o perdão. Agora, por que nós temos condições de perdoar o nosso irmão? Porque em primeiro lugar e em princípio nós lembramos, opa, não era nem para mim estar aqui se Jesus não houvesse perdoado a minha vida. Eu não tinha condições de estar nesse ambiente, nesse lugar, servindo nessa capacidade ou servindo na outra capacidade. Eu não tinha condições de entrar nesse lugar ou me apresentar dessa maneira se em primeiro lugar o Senhor Jesus Cristo não houvesse perdoado os meus pecados. Quando você tem consciência disso, você começa a cobrar menos dos seus irmãos e a servir mais. Você começa a olhar menos para a vida do outro e começa a olhar melhor para a sua. Como é que eu santifico melhor? Como é que eu me separo melhor para servir ao Senhor? A comunhão verdadeira com os irmãos. E o que aparece isso é um vínculo depois desse elo, que é o amor. Existe um vínculo gerado pela comunhão. Existe algo que depois de um tempo, ele já não é mais, por conta do perdão e da comunhão constante, ele gera um vínculo que ele mantém as coisas em funcionamento, que é o amor. Porque enquanto a unidade e o perdão mantêm a comunhão, o amor mostra o futuro pelo que isso tem que continuar. É como o combustível do motor para que ele continue funcionando. Amor. Nós temos que continuar nos amando. Então eu perdoo você, nós continuamos em unidade, nós vamos andando para frente. Por quê? Porque tem mais amor vindo a esse motor e nós estamos funcionando e estamos num caminho para frente. Paulo explica isso tão bem em Colossenses, ele fala assim, ó: revesti-vos, pois, como eleitos santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Olha, se exercitem em se manter juntos, viu? Se exercitem em se manter juntos. Se exercitem em estar em um parecer só. Se exercitem em ter comunhão. Por quê? Porque quando surgiu um problema de percurso, lembra que o primeiro problema de percurso que surgiu, que era impossível de ser resolvido, Jesus resolveu. E aí ele continua. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da
perfeição, o vínculo da completude. Quando você joga amor, está completo. A continuidade. Quando o amor brota, a continuidade. E é tão bom, irmãos, quando há continuidade no corpo de Cristo. Quando o tempo vai passando, pessoas vão se levantando na igreja, novas lideranças vão aparecendo, novas pessoas que Deus vai levantando através do serviço. Através da busca clara e evidente de estar se separando para servir o corpo. Está separando a vida para poder servir o corpo. Saber que quando sobe para fazer um serviço, ou quando está na casa de Deus fazendo um serviço, em primeiro lugar, é necessário uma vida do altar, senão não serve bem. E aí, o que a gente percebe é que podemos voltar para o Salmo 133. O salmista fala que depois dessa unidade que descia da cabeça, desse óleo que descia na cabeça e chegava até a orla, olha só como o óleo ele faz. Ele não para onde ele foi jogado, ele continua. Olha a importância da unção de Deus sobre a vida do corpo. Ela não para onde ela foi jogada, ela continua até a orla. E o versículo de número 3, e ele é importante por conta disso, ele fala que, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Sabe uma coisa que a gente percebe num corpo em comunhão entre si? Vida. Tem vida. Quando se reúnem para fazer um culto, Deus opera no meio deles. Quando se reúnem para fazer um trabalho, Deus dá o selo de sucesso. Quando se reúnem para fazer um evento, Deus trabalha em favor deles. Abre uma porta. É o vínculo da comunhão. O Senhor ordena a bênção. E é tão importante o orvalho sobre o Hermon, porque o orvalho que desce sobre o Hermon, ele vai descendo e ele continua regando tudo que tem pelo caminho até chegar às plantações no sopé. Quem vive no sopé do Hermon depende do orvalho que vem lá de cima, do topo do monte. Para isso eu gosto de lembrar de Isaías 55, que fala que a palavra de Deus lançada é como a chuva e a neve, que desce sobre o monte, vira água, desce e vira rio, vai descendo, rega a semente do que semeou e depois dá pão, dá fruto, dá pão e dá semente para quem semeia. A palavra que Deus lança é como esse orvalho que vem lá de cima. Essa unidade que Ele pretende em nós vai causar que no final aconteça o quê? Gere fruto para a glória do nome de Deus, que é o Senhor e a cabeça do corpo, o Senhor Jesus Cristo. Eu termino contando um testemunho que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Nós estávamos envolvidos em um trabalho dentro da casa de Deus, e um irmão estava levantando muitos pontos problemáticos dentro daquele problema, dentro daquele serviço. Muitos pontos problemáticos, demais, um atrás do outro. E ele tinha um conceito correto a respeito do problema, ele só tinha um tratamento errado a respeito do problema. Ele não estava conseguindo achar o porquê que aquilo era importante. Aquilo era importante, ele só não estava sabendo explicar o porquê. Porque na importância dele, era que o nome dele ia ficar ruim porque ele estava envolvido no trabalho. Ele não estava interessado no bom trabalho daquilo. Ele estava interessado no nome dele enquanto aquele trabalho acontecesse. Foi então que eu falei para ele, falei assim, meu irmão, se nós estivéssemos aqui em uma linha de produção e cada um de nós estivéssemos fazendo um pedaço da nossa linha de produção, a maneira como o irmão está querendo desenvolver o trabalho do irmão, o produto final da nossa linha de produção é mostrar Jesus ao mundo, amém? Ele falou amém, tá bom. A maneira como o irmão está colocando as peças na sua etapa da linha de produção, Jesus nunca vai ser reconhecido no final. O irmão não está trabalhando pela unidade do corpo, o irmão está trabalhando pelo sucesso pessoal. O irmão está trabalhando para que o nome do irmão apareça, para que o nome do irmão seja reconhecido. Isso não é comunhão, isso não traz comunhão. A coisa mais importante na casa de Deus, enquanto trabalhamos juntos, é entender que quando fazemos bem, Jesus é glorificado.
E quando fazemos mal, o corpo de Cristo é vituperado, passa por sofrimento. O corpo sofre quando alguém não faz pelo serviço. O corpo sofre quando alguém não faz através da santificação. O corpo sofre quando o padrão de qualidade não é apresentar Jesus Cristo ao mundo. É por isso, irmãos, que nessa rápida palavra, eu gostaria de lembrar os irmãos que, de uma maneira muito gloriosa, que quando o corpo trabalha bem, Deus ordena a bênção. Que quando a vida está no altar, Deus ordena a bênção. Que quando servimos os nossos irmãos de coração, Deus ordena a bênção. E de que aquela conversa entre os irmãos de quem fosse o maior, ela estava mais remetida a quem serviria melhor, não quem teria um nome maior. O seu serviço, irmãos, te faz grande no reino de Deus. O seu serviço, não importa a posição que você tenha dentro da igreja, o seu serviço lhe faz grande no reino de Deus. Quer ser grande? Quer fazer alguma coisa que vai ficar para a história? Faça algo que vai ficar para a história do céu. Sirva bem os seus irmãos. Sirva bem a sua igreja. Se santifique para o serviço e veja Deus colocar o seu fruto através da sua vida, trazendo glória ao seu nome, através daquilo que estamos fazendo em unidade para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.